Saudações investidores, bem-vindos a mais um vídeo com foco nas altcoins no longo prazo. Aqui, meu objetivo vai ser falar sobre a AGIX, que é uma criptomoeda de inteligência artificial. Lembro para você que o meu objetivo não é falar fundamentalmente sobre a moeda. Isso aí você já estudou antes de chegar nesse vídeo. Meu objetivo, ou depois você pode estudar. Meu objetivo vai ser, primeiramente, te falar se eu invisto ou não na moeda, qual é o meu preço médio, se eu comprei, onde eu vendi, e também te passar a minha estratégia para ela no momento, né? Afinal, no meu trade system, o que eu espero para a Matic para os próximos meses e anos? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos lá. Primeiramente, quero falar um pouco sobre a Matic, né? A máxima dela foi ali em março de 23 aos 59 cents, na hype daquela inteligência artificial. Depois disso, ela chegou a cair 73%. E quando a gente pega aqui no ano, ela está subindo, já subiu mais de 100%, no momento sobe 100% e 2%. Né? O primeiro ponto que eu tenho que destacar aqui para você, e é uma questão que eu quero levantar no vídeo da AGIX, é que ela é uma criptomoeda mais arriscada. Tá bom? É uma das criptos mais arriscadas que a gente tem. Primeiramente, porque ela está numa hype muito grande, né? Toda essa questão da inteligência artificial, toda a criptomoeda de inteligência artificial subiu muito no ano, né? Então, esse gráfico aqui está um pouco enganoso, porque é, a moeda já foi para os futuros quando ela já tinha subido muito, mas se a gente pega no ano, ela começou o ano a 400, né? E chegou ali aos 59 em muito pouco tempo. Então, a gente precisa entender que a narrativa dela já é uma narrativa volátil atualmente e é uma criptomoeda menor também, tá? É a menor criptomoeda aí que eu estou fazendo vídeo. O market cap dela é em 114, pelo menos por enquanto, eu já fiz 7 vídeos, tá? E se for pegar uma comparação, por exemplo, caras, ela é mais do que 20 vezes menor do que a ADA Cardano, sabe? Então a AGIX, para mim, eu sim invisto, já respondendo aqui para vocês, eu tenho uma exposição em AGIX, é uma criptomoeda que, ao mesmo tempo que eu invisto, eu entendo que a minha exposição nela não pode ser, ou pelo menos para mim, não deve ser tão grande quanto uma exposição que eu tenho em Cardano ou em Matic, correto? Então, de cara, esse aqui já é o menor valor que eu tenho em altcoins que eu apresentei até agora, tá bom? E tem muito a ver com isso. É uma criptomoeda menor, é uma criptomoeda muito mais volátil, até por isso você vai ver mais tomadas de decisão ao longo do ano aqui. E a gente também vai falar um pouco hoje sobre a importância de fazer um preço médio, né? Mas olha só, repara que a Gix, a gente fez algumas vendas ao longo do ano, depois a gente fez compras, depois fizemos vendas. E o que eu quero destacar para vocês aqui é que eu comecei a comprar a Gix nos 42 cents, né? Talvez eu tenha até entrado um pouco na hype da inteligência artificial e quis ir me expondo aos poucos. Só que repara o quanto eu estava colocando o pezinho. Eu comecei colocando $150, $150. E por que eu fiz isso? Porque eu queria que ela caísse mais, você tá entendendo? Se eu achasse que ela ia parar nos 42 e voltar a pumpar, eu tinha colocado muito mais de $150. Então eu sabia que eu ia ter tempo para formar o meu preço médio. Então repara, eu fui comprando, fui comprando. No meio do caminho subiu muito, a gente fez algumas vendas. Aí foi comprando. Repara que essas vendas aqui geraram um caixa para a gente comprar mais na queda. E comprando, e comprando, e comprando. A maioria aqui em dias diferentes, como você pode ver. E a gente conseguiu comprar ela ali nos 15,86, né? A mínima da GIX foi basicamente 15,62. Então a gente pegou quase a mínima, né? E você me fala, pô, Pablo, mas você deveria ter comprado mais do que esses 100, $200. Você tem que lembrar que eu estava comprando 15 altcoins, o Bitcoin e o ETH. E se você quiser me contar a próxima vez que for o fundo, para eu não comprar nos 42, comprar só lá nos 15, também é uma boa, tá? Mas a grande questão é, você viu que aos poucos eu fui fazendo um preço médio, inclusive vendendo no meio do caminho para comprar mais depois. E esse preço médio, que começou em 42 cents, foi para 23 cents. No momento, um lucro de 26% e $1.000 aqui de lucro, né? Um detalhe
que talvez não tenha ficado muito claro, é que se você pegar o preço médio para o preço atual, o lucro e a porcentagem aqui seria maior, tá? Isso aqui é um pouquinho menor porque eu fiz algumas vendas antes. Muitas dessas vendas embasadas no que eu falei no começo do vídeo. Quando a Matic começou a subir muito, foi dos 15 para os 22 cents em dias, foi 9 dias da minha última compra, eu comecei a ter mais AGIX do que, por exemplo, a ação da Coinbase. Né? Então para mim começou, será que faz sentido eu ter tanta AGIX assim? Então eu fiz algumas vendas até um pouco antes do que eu deveria, eu diria, mas com essa ideia de, cara, eu não quero ter uma exposição muito grande numa cripto tão volátil, correto? Então isso aí vai de cada um, obviamente, tá? Mas a AGIX sempre vai ser um valor menor aqui na minha exposição do que uma ADA ou uma Matic, pelo menos até agora. Se mudar fundamentos, se ela crescer muito, aí a gente vê no futuro. Mas agora a ideia ela é ter uma exposição menor, igual vocês vão ver outras criptomoedas também com exposições parecidas, beleza? Tranquilo, tendo isso em vista, vamos para o que mais importa, que é a análise técnica e de sentimento. Então vamos lá. Vamos começar falando aqui um pouco sobre a análise de sentimento. Cara, assim, na análise de sentimento tem alguns pontos que eu quero destacar. O primeiro é que, como a gente teve uma hype muito grande lá quando ela foi listada nas exchanges, ali em fevereiro, março, os maiores volumes não estão no fundo. Ok? Então, isso também é um fator de perigo. E é um fator que, quando a gente vai testar volumes grandes, tá fazendo a gente realizar algumas vendas, tá entendendo? Inclusive, a GIX tá numa sell zone aqui para mim, até os 35 cents, beleza? Eu vou fazer algumas vendas aqui por causa de volumes grandes. Se ela for acima dos 40, eu também vou estar de olho para fazer vendas. Mas lembra, é sempre aquelas vendas que eu quero que essa minha exposição aqui de 3.400 dólares aumente. Eu não quero que ela diminua, tá? Eu quero ter mais do que 3.400 dólares em agentes. Então, eu não vou vender para manter 3.400 dólares. Eu vou vender aos poucos para ir crescendo, mas eu vou colocando dinheiro no bolso, porque graficamente não é o melhor cenário. A gente tem volumes muito grandes quando a gente estava na hype, então a gente vai colocando dinheiro no bolso à medida que for subindo. Tranquilo? Aqui nesse momento a gente traçou um Fibonacci, se ela voltar para essa região ali próxima dos 26 cents, é uma região onde eu estaria de olho para comprar, principalmente o Xande, que também gosta bastante da GIX aí. Correto? Então, análise técnica para mim, tendo em vista que a gente teve essa hype e tem alguns desafios, não é ruim, porque a gente está muito forte, tem volumes até legais nesse movimento. Então, se voltar nos 26, eu vou estar de olho para comprar. Mas o momento atual para mim não é de compra, é um momento de realização de lucro. Beleza? Apesar de não ser um lucro tão grande, né? Eu acho que impacta muito toda essa questão aí do risco e da volatilidade da AGIX. Tranquilo? Beleza. Continuando aqui falando um pouco sobre o sentimento da AGIX. Vamos lá. Então, falando um pouquinho aqui sobre o sentimento, caso o TRDR ajude, falando um pouco sobre o sentimento aqui da GIX, a gente tem alguns pontos importantes. O primeiro que eu quero destacar é que, basicamente, ela só tem venda a mercado, né, caras? Então, quando a gente olha aqui o nosso indicador, repara que ele tá, isso aqui mostra compras e vendas a mercado, né, galera? Ele tá praticamente aqui só com venda, né? Então, é muito raro você ter compras grandes na GIX. E se a gente tiver compras grandes, é um sinal de perigo, correto? Repara que as últimas compras grandes que a gente teve, inclusive que a gente vendeu, se você voltar lá no vídeo, você vai ver as zonas de venda, foi justamente por causa dessas compras aqui. Cara, de maneira, assim, bem clara, é só vendo, né? Então, isso aqui é um sinal positivo que mostra divergência bullish aqui nessa nossa última alta. Ao mesmo tempo que me deixa um pouco preocupado, cara. Tipo assim, beleza, tá com uma divergência bullish, mas só tem venda nela. Então, não é uma divergência tão forte igual outras moedas que a gente já viu aqui. Outro ponto extremamente positivo que eu vejo nela é o long short ratio, nesse momento em 1.6, né? Inclusive ficou abaixo de 1 em alguns momentos, algumas semanas atrás. Mas repara que, historicamente falando, é um long short ratio muito baixo para a GIX, tá? O long short ratio dela sempre foi muito elevado. Tá? Então, para mim, é um sinal de que ela claramente tem potencial ainda, em especial porque a gente tem um aumento de open interest nas altas aqui, apesar de não ser o melhor aumento do mundo, é um aumentozinho expressivo. E agora que a gente está corrigindo, o open interest está caindo, né? Parece que não é muito, mas repara que a gente sai aqui de 5 milhões de AGIX de open interest e vai para 21. Então,
entrou muito interesse aqui nessa tendência de alta da AGIX, beleza? Então, para mim, nesse momento, a AGIX é uma das criptomoedas assim que eu tô de olho para fazer novas compras, caso ela vá nos 2600. Mas, ao mesmo tempo, eu tô de olho para fazer vendas graduais nela, já que ela não tá numa visão técnica tão bonita. Vocês estão entendendo? Então, a gente está de olho para vender ela nessa região. Inclusive, eu estou com um short aberto nela nos futuros também, só um pouquinho. E vou continuar vendendo ali até os 35 cents e tal. É uma região que eu estou de olho. Beleza? Corrigiu nos 26, com um gatilho a gente manda no programa de membros. Né? E lembro para vocês que todas essas compras e vendas que a gente está fazendo, a gente está comunicando no programa de membros. Né? Então a Gix é uma até interessante, cara, porque é uma que a gente teve muita. A gente teve muito movimento nela, cara. Agora, depois eu mostro para vocês em outro vídeo, vamos ver se a gente encontra. A gente teve muito movimento nela, então como ela é muito volátil, a gente consegue fazer compras e vendas muito rapidamente nela. Então, aqui, ó, repara que no dia 19 de novembro, a gente estava realizando lucro na Agix. Ao mesmo tempo que 5 dias antes, olha só, a gente estava comprando, estava fazendo uma exposição em 22,70, ó. E acima dos 30 a gente estava vendendo, ou seja, era uma moeda muito volátil, tá? Até por isso eu acho que eu fiz mais vendas, talvez até um pouco mais de vendas do que deveria nela. Mas é isso aí, né? Faz parte. Então, entenda que essas moedas voláteis ali para lá do top 100 e tal, são moedas que a gente toma mais decisões, a gente vende e compra mais, tá bom? Esse exemplo aqui é um exemplo legal na Agix, dentro do programa de membros. Se você quiser participar, tá no primeiro link da descrição, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, e eu espero que tenha ficado claro toda essa questão do risco relacionado às criptomoedas que a gente tem, as altcoins, né? Sim, a ADA é mais de 20 vezes maior do que a Agix. Então eu quero ter mais ADA do que a Agix, correto? Isso pode mudar no futuro, mas por enquanto eu entendo que o risco da Agix é muito maior do que a da ADA. E levando em consideração o meu perfil de risco, né, que é um perfil agressivo, eu quero ter um pouco mais as moedas maiores, mais consolidadas. Correto? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí na próxima análise.